Agora vamos para a revisão do capítulo 4. Vocês vão estudar outro tipo de gênero textual. Vocês acabaram de sair do informativo, que tinha a característica de informar um determinado assunto. Agora a gente vai para um outro diferente. É uma narrativa, é uma história contada. Esse gênero textual é fábula, mas ele tem algo em comum com o texto narrativo, com o texto informativo, que é: a fábula são histórias com animais e com uma moral. Então, no texto fábula é uma narrativa que é contada através de animais como se eles fossem vivos, como se eles fossem seres humanos, com características humanas. E no final de toda a fábula tem uma moral. A gente viu isso na nossa aula do Hangouts, vocês compreenderam nas duas fábulas que nós estudamos, tanto a lebre e a tartaruga, como a formiga e a pomba. E outra coisa, ela é escrita em prosa, ou seja, não é escrita em versos como os dois últimos gêneros textuais, lenga-lenga e cantigas populares. Então, elas também são escritas em frases que vão até o final da linha, utilizando o parágrafo, que a gente vai ver daqui a pouco. Alguns exemplos que nós estudamos: a tartaruga e a lebre e a pomba e a formiga. Vamos rever a tartaruga e a lebre? Já que vocês gostaram tanto, fizeram a apresentação, viram o vídeo da apresentação, vamos lá? Olha o espaço aí que eu falei a vocês do parágrafo. Uma tartaruga e uma lebre discutiam para saber quem era mais veloz. Por isso, combinaram uma data para uma corrida em um local aonde deveriam chegar. No dia certo, partiram. A lebre, que contava com sua rapidez natural, não se preocupou com a corrida. Caiu à beira de uma estrada e adormeceu. Já a tartaruga, que sabia que era lenta, não perdeu tempo e, deixando a lebre dorminhoca para trás, venceu a aposta. Moral: devagar e sempre se chega na frente. O autor das fábulas é um escritor chamado Esopo. Nesse caso, ela é de Esopo e foi adaptado por um autor que fez uma adaptação. Mas Esopo tem outras fábulas também. Meninos, agora a gente vai interpretar o texto, porque isso vai cair na nossa sondagem e a gente precisa, tudo que nós lemos, nós precisamos saber o porquê daquela leitura. Então, por isso nós vamos interpretar toda vez qualquer gênero textual. Quem são os personagens dessa fábula? A tartaruga e a lebre. Marque com X a resposta correta. Os personagens combinaram a corrida para saber quem era o mais veloz. Complete. A lebre era veloz, mas perdeu a corrida porque adormeceu e dormiu. Observem que todas as respostas estão no texto. Por isso, são interpretações do texto, não do que eu acho, mas do que está escrito no texto. Aí vocês ligaram a tartaruga, que ajudou a ganhar a corrida. Foi saber que era lenta e porque ela não perdeu tempo. E no final vocês viram a moral da história, que era: devagar e sempre se chega na frente. Na questão 6 do livro, a gente observou que é escrito em prosa as frases e vão até o final da linha. Esse texto não foi escrito em versos nem rimas, ele foi escrito em prosa, assim como o texto narrativo. E aí vocês viram lá e pintaram o espaço antes do parágrafo. E aí vocês contaram. Essa fábula teve 4 parágrafos, iniciados em cada início de frase. Certo? Aí, crianças, a gente produziu os textos que vocês contaram oralmente, a produção da fábula da tartaruga. E eu queria só, para ficar firme aí, o que é uma fábula? É uma história curta que falam geralmente de personagens que são animais e que possuem uma moral. Agora a gente vai falar um pouco sobre produção de texto. A produção do texto da fábula, vocês já viram, que é em narrativas. São escolhidos personagens, a moral, e aí se faz a história. Nós lemos a formiga e a pomba, que vocês fizeram a atividade da página 88. A página 88, seguindo essas informações, ficaram assim. Vocês lembram?
Vocês viram a imagem aí da pomba e da formiga? Então, a pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. A gente fez essa atividade na aula do Hangouts. O caçador fez uma armadilha para pegar a pomba. E a formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. Então, vocês criaram a história. A pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. O caçador fez uma armadilha para pegar a pomba. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. E essa história teve uma moral? Teve sim. Qual foi a moral? A moral da história? A moral da história é: quando você ajuda o outro, você recebe a recompensa também. Agora nós vamos para o conteúdo, novamente, de parágrafo e pontuação, para vocês compreenderem nesse gênero textual. Crianças, na página 90, vocês vão ver dois textos. Um texto 1 que é a fábula e o texto 2 que é a lenda-lenda. Vocês vão confrontar, vão ver e vão observar como eles são diferentes. O texto 1, ele é escrito, como eu falei, em parágrafos. E o texto 2 é em versos. Vocês observaram que eles não possuem um recuo do parágrafo? Então, aí vocês já compreenderam a ideia de parágrafo. Nós vimos que nesse texto são 4 parágrafos. E o texto 2 não possui parágrafo, porque ele é escrito em versos um embaixo do outro. Agora, eu quero que vocês vejam a questão da pontuação. A pontuação ela é muito importante, porque senão a gente vai falar assim, desenvelhadora. Se não tivesse a pontuação, a gente vai falar assim, ninguém entendeu o que a gente está falando. Isso aconteceria também no texto, meninos. A pontuação é importante porque ela pausa para a gente começar outra afirmação. É o respiro. Vocês ainda não vão ver a vírgula, mas nesse momento nós vamos ver o ponto final, que vocês já viram no texto informativo, vão rever aqui. O sinal que marca o final da frase é o ponto final. Então, a gente fala uma afirmação e ponto final. O ponto final, ele faz uma declaração. Ele diz se é verdade, se é negativo ou afirmativo. E também se é uma pergunta. Então, vamos ver aqui o que diz nessa questão 5. Há sinais de pontuação que indicam outras ideias. Ouçam como a professora vai ler esses dois versos da lenga-lenga. Observem. Aqui está a vaca que pisou no cão. Aqui está a vaca que pisou no cão. Vocês observaram que a minha entonação de voz modificou? Na primeira vez eu fiz uma afirmação. Eu usei o ponto final. E na segunda vez eu fiz uma entonação de afirmação, de espanto, de admiração. Nesse caso eu uso o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele dá uma ideia de emoção, que pode ser espanto, admiração. Então, é muito como a gente vai ler também o texto, certo? Então, vamos organizar o que estudamos. Ponto final da frase. O que é que o ponto final da frase diz? É o final da frase, que ele quer dizer se é negativa, afirmação ou afirmativa. E o ponto de exclamação, ele causa uma admiração ou espanto. Revejam o conteúdo da página 93, que ele vai ajudar a vocês compreenderem essa atividade, a botar em prática o que vocês aprenderam agora no vídeo. Vamos agora para sinônimos e antônimos, outro conteúdo importante também. Sinônimos e antônimos. Bom, isso a gente vai estudar o sentido da palavra. Vocês viram na página aí, 94, a lebre e a tartaruga apostaram na corrida para ver quem era mais veloz. Veloz quer dizer rápido, quer dizer ligeiro. Isso quer dizer o quê? Que é o sinônimo das palavras, ou seja, o que é semelhante, o que é parecido. Então, temos lenta, a gente fala, a tartaruga era lenta, a lebre era rápida. Ela era vagarosa, a lebre era veloz. Ela era demorada, a lebre apressada. Sem velocidade, com velocidade. A palavra no antônimo é o contrário. É quando a gente brinca do contra. Então, o contrário de escuro é claro. O contrário de lugar alto é baixo. O contrário de pequeno é grande. Então, na verdade, isso é para dar sentido às palavras. Para vocês saberem que outras palavras podem substituir outras e ter mais vocabulário. Certo, crianças? Vocês podem...
Então, meninos, vocês precisam entender esses sentidos e fazer as questões da páginas 95 para o conteúdo fixar melhor, certo? Agora nós vamos para o conteúdo da ortografia letra R, continuar a letra R. Ainda sobre a letra R, vejam só, a mesma letra, outro som. Rato, carrapato. O som, vocês observaram que ele continua forte? Por quê? Porque rato está no início da palavra e entre duas vogais, carrapato. Quando a gente utiliza o RR, ele fica com o mesmo som forte do início do R na palavra. Aí, vocês podem ver os exemplos. Temos na página 97. Som forte. Carretel, rio, rabanete, garrafa e rua. E os sons brandos, que é o som mais fraco? Chuveiro, cara, tiara, marionete, pirulito. Esse som está entre duas vogais e ele tem o R. Nesse caso, caracol. O R está entre duas vogais e o som ficou fraco. Então, o R ele assume dois sons, o R forte e o R brando. Vocês têm que verificar que quando está com dois R's, ele fica o som forte. Início de palavra, som forte. Entre duas vogais, só um R, o som brando. Certo? Crianças, agora a gente vai encerrar a revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Assistam os dois vídeos. Se quiser rever os vídeos também do YouTube, podem rever. Estudem o caderno, o livro de vocês. A sondagem ela está tranquila para quem lê, certo? E as perguntas sobre a revisão escrita, ela vai agora no video slide. Porque vocês vão copiar, vão ter que copiar no caderno, então por isso eu vou fazer mais fácil para vocês, tá bom? Através do video slide vai as perguntas da sondagem. Respondam com calma e amanhã nós corrigiremos. Até lá!